Olá, meu nome é Tirzá Miranda. Estamos aqui mais uma vez para iniciar agora uma série sobre removendo pensamentos negativos. Compartilhe esse canal, compartilhe esta mensagem, inscreva-se neste canal, faça parte deste movimento de renovar a nossa mente e cuidar os nossos pensamentos, para que possamos ter pensamentos saudáveis e possamos desfrutar uma vida abundante. Esteja conosco e vamos avançar neste assunto. Nosso primeiro combate, a nossa primeira eliminação são os pensamentos que nós temos a respeito de Deus. Quando nós estamos vivendo momentos bastante turbulentos, bastante agitados na nossa vida, de uma forma ruim, de uma forma que nos prejudica, nós acabamos tendo pensamentos ruins a respeito de Deus. Foi exatamente o que aconteceu com Eva no Jardim do Éden, que acabou pecando, e nós conhecemos a história e como resultou a história daquela dúvida. E isso acontece hoje comigo, com você, quando nós não estamos atentos. E este tempo é para que você possa olhar que pensamentos que você tem a respeito de Deus. Quero falar alguns pensamentos negativos, não produtivos, que nós temos a respeito de Deus. O primeiro deles: Deus não é realmente bom. Muitas vezes, quando nós estamos vivendo algumas situações da nossa vida, nós pensamos que Deus realmente ele não é bom. E nós agasalhamos esse pensamento. Esses pensamentos negativos, quando eles são agasalhados no nosso coração, quando eles ficam lá, nós acabamos formando fortalezas nas nossas emoções, fortalezas na nossa mente a respeito de Deus. Eu quero te dizer neste momento que Deus é bom. Deus é bom e tudo que Ele faz é bom. Você pode conferir depois em Salmo 31:19. Nós temos vários textos bíblicos que nos dizem que Deus é bom. Como a Bíblia é a nossa regra de fé e prática e é a única, então a Bíblia diz que Deus é bom. E eu creio que Deus é bom. E Deus nunca comete erros. Essa é outra coisa importante de nós sabermos. Quando pensamentos negativos a respeito de Deus soprarem na sua mente, pense: Deus é bom. A Bíblia diz que Deus é bom. E a Bíblia mostra, na verdade, que Deus nunca comete erros. Deus acerta sempre. Uma outra mentira a respeito de Deus, que nós muitas vezes agasalhamos no nosso coração, é que Deus é igual a meu pai. Quando nós descobrimos que Deus é nosso pai e nós começamos a ouvir as pessoas falando Deus é pai, Deus é pai, Deus é pai, e nós olhamos para o nosso pai terrestre, nosso pai terreno, e nós pensamos assim: se Deus é pai e o pai que eu tenho é esse, que Deus é esse que é pai. A referência de pai que nós temos, a referência do nosso pai terreno, determinará a referência que nós teremos de Deus como pai. Por isso, não deixe a sua imagem do nosso pai terreno ofuscar a mensagem do seu pai celestial. Olhe para a sua vida e veja isso. Esses pensamentos, muitas vezes, eles são inconscientes. Nós não temos aquela consciência desses pensamentos, mas esses pensamentos negativos e mentirosos e errados que nós temos, eles roubam a qualidade de vida. Deus é exatamente como revelou ser em sua palavra. Deus, ele é pai e é como ele se revela na sua palavra. Então, minha amada que está me assistindo, me ouvindo, creia, Deus é pai e Deus é bom. E Deus é um pai amoroso, protetor. Deus é infinitamente mais sábio e amoroso do que qualquer pai terreno que jamais houve na terra. Então, quando surgir um pensamento, ou quando você descobrir
que dentro de você há pensamentos que dizem que Deus não é um bom pai, porque você olha, porque você teve marcas na sua infância e é difícil de acreditar que Deus é bom, fique com a palavra. Deus é o melhor pai que nós poderíamos ter, a despeito de qualquer coisa. Um outro engano, um outro pensamento terrível e negativo que nós temos a respeito de pai é o seguinte: os caminhos de Deus são muito restritivos. Esse pensamento, ele ocorre na nossa mente muitas vezes. Quando nós pensamos que os caminhos de Deus são restritivos, que Deus é um Deus que restringe, que Ele é um Pai que restringe. Eu quero te dizer que Deus não é Deus que restringe. Os caminhos de Deus são os melhores caminhos que nós poderíamos ter na nossa vida. Não há caminho melhor do que os caminhos de Deus. Uma outra verdade: as restrições de Deus são sempre para nosso bem. As restrições de Deus, assim como nós cuidamos dos nossos filhos e temos restrições na criação dos nossos filhos, Deus tem restrições a nós, porque Ele sabe que não será o melhor. Ele sabe que não é algo que será produtivo e eficiente na nossa vida. E por último, resistir ou rebelar-se contra os caminhos de Deus traz conflito e angústia. Então, quando nós nos rebelamos, quando nós resistimos aos caminhos de Deus, traz angústia. Por quê? Porque Deus sabe o que é melhor para as nossas vidas. E uma outra mentira, um outro pensamento negativo e mentiroso que nós temos de Deus é que Deus deveria resolver todos os nossos problemas. Nós pensamos isso. Eu quero dizer para você, minha amada, que esses pensamentos negativos que nós temos a respeito de Deus, muitas vezes nós não falamos com ninguém. Nós que somos cristãs, que participamos de uma igreja, nós não temos coragem de falar isso para as pessoas, às vezes para ninguém, mas nós pensamos a respeito dessas coisas de Deus. E Deus, Ele não veio para resolver os nossos problemas, Ele veio para nos salvar na pessoa de Jesus Cristo. E eu quero te dizer, meu amado, a vida é dura. E no mundo teremos tribulações. Mas nós viemos para vencer o mundo. Nós viemos para triunfar sobre as tribulações, sobre as dificuldades e sobre as lutas. Nós não estamos aqui para ter um Deus resolvedor de problemas. Mas nós estamos aqui para viver para um Deus que nos salva. E outra coisa interessante, que todos os problemas que nós passamos, Deus permite para moldar o nosso caráter. Deus permite para transformar a nossa vida. Então, se você está passando por problemas, por situações difíceis, mude a sua perspectiva e pergunte: o que Deus quer me ensinar nesse luto? O que Deus quer me ensinar neste problema financeiro? O que Deus quer me ensinar nesses conflitos em casa? O que Deus quer me ensinar com esta situação? E aproveite a oportunidade para se deixar ser transformados. Eu quero te dizer que não importa o tamanho, a dimensão do seu problema. A Bíblia diz: a minha graça te basta. É o que o Senhor nos diz. Então, Ele é maior do que qualquer problema. E todos os problemas Ele vai usar para nos transformar. Creia nisso. Não permita nenhum pensamento negativo a respeito de Deus. Troque os seus pensamentos e troque a sua perspectiva de olhar para Deus. Mude a sua concepção a respeito de Deus. Mude os seus pensamentos. E você verá sua vida florescer, sua fé crescer e frutificar, e você se tornará forte em Deus para enfrentar a sua vida. Que Deus te abençoe.